Olá, mamãe. Olá, papai. Olá a você que acredita que dando uma boa educação para o seu filho, você estará contribuindo para um mundo melhor. Eu sou a Edi Vieira, trabalho na área de desenvolvimento humano e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre as características de cada temperamento. Mas antes, eu quero te fazer algumas perguntas que são muito importantes. Responda sinceramente, de 0 a 10, o quanto você está comprometido com a educação do seu filho. Você considera importante esse trabalho que estamos fazendo, de trazer até você conhecimentos de inteligência emocional para você aplicar na educação do seu filho? Você considera importante isso? Qual foi a nota que você deu para o seu comprometimento? Eu espero que tenha sido nota máxima, porque assim você não vai parar diante das dificuldades, pois ser pai e ser mãe é um grande desafio. No vídeo anterior, eu expliquei que temperamento é o conjunto da personalidade de uma pessoa com características específicas de cada pessoa. Mas nós também podemos explicar de uma outra maneira. A personalidade de uma pessoa é a junção do temperamento mais o caráter. O caráter de uma pessoa é o que se forma nela dependendo da educação. No vídeo anterior, eu falei que dependendo da educação que a pessoa teve, o temperamento vai se manifestar de formas diferenciadas, né? E a educação, ela influencia no caráter. Dependendo da educação que a pessoa tem, é um caráter que ela vai desenvolver. E isso forma a personalidade de cada um. Então, a personalidade é a junção do temperamento mais o caráter. O primeiro temperamento que nós vamos falar é o colérico. O colérico é o temperamento mais forte, né? Pessoa com esse temperamento tem a vontade muito forte. São pessoas que fazem valer a sua vontade. Se seu filho tem um temperamento forte, se ele não aceita muito bem suas ordens, porque esse temperamento não aceita ordens, ele não gosta de receber ordens, de jeito nenhum, ele gosta de dar ordens. Então isso se manifesta já desde a infância. Então, se você tem dificuldade em fazer seu filho obedecer, provavelmente você tem um colérico aí. Se você vê uma criança fazendo birra, se jogando no chão, pode saber, é colérico. Por quê? O colérico ele não aceita não como resposta. Para você falar um não para um colérico, você tem que dar uma volta muito grande para você conseguir fazer ele receber esse não, tá? Você não pode falar não, você tem que explicar, você tem que convencer, tá? O colérico ele tem que ser convencido, porque senão ele não aceita. Eu vou falar uma coisa para você. Existem as características de cada temperamento, certo? Cada temperamento tem a sua característica. Só que isso não significa que você nasceu com um temperamento, você é daquele jeito e acabou. Não tem como mudar, tá? Porque a nossa personalidade ela pode ser moldada, certo? Você pode trabalhar os pontos fracos, tá, do seu temperamento. Nós podemos trabalhar a partir do momento que a gente fala, pô, eu tenho esse temperamento e nesse temperamento tem tal característica que eu não gosto. Então, eu vou trabalhar essa característica. Eu vou fortalecer os pontos fortes e vou devagar eliminando os fracos. Trabalhando, né? Eliminando não porque é difícil, mas vou trabalhando esse ponto fraco. Porque Deus fez o ser humano de uma forma adaptável ao ambiente. Então, nós podemos mudar o nosso jeito de ser, nós podemos mudar. E
de acordo com o jeito como você educa o seu filho, você também pode moldar o temperamento dele. É uma pena que tem que ser uma coisa rápida, né, gente? Porque senão o vídeo fica muito extenso. Então eu não posso, assim, entrar em muitos detalhes, tá? Mas você pode fazer pesquisa aí sobre isso, tá? Como que você pode educar uma criança colérica, por exemplo, tá? Se você fizer pesquisas, você vai achar muito conteúdo, certo? E nós precisamos disso, tá, gente? Isso é estudar para ser pai e mãe. Nós precisamos estudar para ser pai e mãe, né? Ninguém nasce preparado para isso, certo? É uma coisa muito complexa, né? E nós temos capacidade de aprender, mas nós temos que ir atrás do conhecimento, certo? Então, eu vou falar com vocês agora sobre o outro temperamento, sanguíneo. Deixa eu puxar a minha colinha aqui. O sanguíneo, ele também é um temperamento forte, quase igual ao colérico, não chega a ser como colérico, tá? Mas é um temperamento forte também. O sanguíneo, ele é comunicador, gosta de falar. O sanguíneo, ele tem muita facilidade na relação com as pessoas, tá? E tem muito sentimento. O sanguíneo, ele é muito emotivo, tá? Ele é levado pela emoção, contrário do colérico. O colérico é muito na razão, né? O sanguíneo, ele é pura emoção. Deixa eu ler aqui a nossa lista de características que nós temos para o sanguíneo. Olha, expansivo, otimista, extrovertido, sensível, comunicativo. Essas são algumas características bem positivas, né, que o temperamento sanguíneo apresenta. Mas tem algumas coisas negativas também, todos eles têm características positivas e características negativas, certo? O colérico, que eu falei anteriormente, ele é muito rápido para fazer as coisas e aí ele não tolera as outras pessoas. Demorou um pouquinho, pronto, para ele já é lerdo, é lesado, entendeu? E isso é uma característica ruim do temperamento. Por quê? Porque isso pode levar o colérico a ficar sozinho. Porque ele não tolera as outras pessoas, acaba ficando sozinho, né? Isso é um ponto muito negativo do colérico. Agora, o sanguíneo, o negativo dele é que só ele quer falar às vezes. Às vezes ele não deixa outra pessoa falar, só ele fala. Ele fala, não percebe que a outra pessoa também precisa falar. E é exagerado, às vezes, e também falta atenção. Às vezes ele se concentra tanto em falar, em expor as ideias dele, que ele perde a atenção de outras coisas importantes que estão acontecendo ao redor e ele não está percebendo. Então essas foram as características do sanguíneo. Vamos para o próximo agora. O próximo temperamento da lista é o fleumático. As características: grande sonhador, pacífico, dócil, é uma pessoa calma, né? O fleumático, ele é muito calmo. Gostam de rotina, gostam também de silêncio e quietude. Falando, são pessoas calmas. Dificilmente perdem o controle. São pacientes e pacificadores. Agora, algumas coisas negativas do fleumático: não manifestam sua opinião em público. Eles não gostam desse confronto, sabe? De colocar a opinião dele. Não, ele quer ficar quietinho ali no canto, ele não quer confusão. Então, ele evita expor as suas opiniões. Às vezes ele concorda com todo mundo só para não bater de frente com ninguém. Ele não reage bem a críticas e não gostam de mudanças. Fleumático, para ele, quanto mais ficar do mesmo jeito, tá bom. Ele quer ficar ali no cantinho dele, quietinho. Mudanças para ele não é legal. Essas foram as características do fleumático. Vamos pro próximo. O próximo e último é o temperamento melancólico. Tem espírito artístico, muito sensível, são pessoas profundas e detalhistas, fazem tudo com perfeição. Melancólicos gostam da perfeição. Às vezes isso prejudica, por quê?
porque ninguém consegue alcançar a perfeição, né? Às vezes ele quer fazer tão perfeito que demora demais, às vezes não consegue nem terminar o trabalho, porque queria perfeito e não conseguiu a perfeição, e aí, né, isso atrapalha bastante. São fiéis, são pessoas fiéis, dedicados e leais por natureza, mas os lados negativos. São pessimistas, tá sempre achando que vai acontecer alguma coisa ruim, tá sempre olhando o lado ruim das coisas, o lado negativo das coisas. Às vezes são egoístas e inflexíveis. Os melancólicos são pessoas que gostam de fazer o trabalho sozinhos, porque eles acham que as outras pessoas não vão fazer como eles fazem, né? Porque eles querem perfeição. E os outros temperamentos não estão ligados nisso, né? Eles querem fazer. E o melancólico não é só fazer, tem que sair perfeito. Então, às vezes, eles querem ficar sozinhos, preferem fazer sozinhos algum trabalho do que pedir para alguém fazer ou do que dividir a tarefa com alguém, né? Isso atrapalha bastante o melancólico. E eles não aceitam opiniões também, tá? Eles têm a opinião deles, não adianta você falar, olha, acho que assim ficaria melhor, não. É aquilo lá e acabou. Eles são fortes na opinião deles. Então, essas foram as características do temperamento melancólico. Você conseguiu enxergar essas características em você ou no seu filho? Você conseguiu saber qual é o temperamento? O seu e do seu filho? Pelas características que dá para saber, né? Olha, todos nós temos o nosso temperamento dominante e o secundário, né? O dominante é aquele que a gente mais tem características dele. E o secundário é aquele que a gente tem um pouco das características dele também, porque ninguém é só um temperamento, entendeu? Eu sou um pouco de cada. É incrível, gente, tá? Mas tem características de todos os temperamentos em mim. Eu sou uma pessoa complicada, mas é incrível isso, tá? Então, a pessoa nunca é um temperamento só. Ou ela é 2, 3, né? Ou como eu, que são os 4. Mas tem aquele que é dominante, tá? Aquele que nós temos mais características dele, né? Que no meu caso é sanguíneo. Eu gosto bastante de falar, sou comunicativa, né? Então eu tenho muitas características do sanguíneo, tá? Mais do que os outros. Então o meu dominante é o sanguíneo. E aqui em casa, cada um é um temperamento. Tem os 4 aqui em casa. Cada um é um. Mas é legal isso, porque um completa o outro, né? E o importante é nós buscarmos o equilíbrio, tá? Você tem as características do seu temperamento que você acha que não é muito bom, então trabalhe essa característica, né? Isso é buscar o equilíbrio. Olha só, temperamento vem do latim, tá? Em latim é temperare, que significa equilíbrio. Então, é isso. Nós temos que conhecer o nosso temperamento para nós buscarmos o equilíbrio, certo? Então, você busca o equilíbrio em você e você busca ensinar para o teu filho, para ele também ter esse equilíbrio, tá? Então, concentra a sua educação, a educação que você está dando para o seu filho. Busca esses conhecimentos, busca o que você deve fazer para você cultivar esse equilíbrio no seu filho. É muito importante isso. Certo? Gostou desse conteúdo? Se você gostou, curte o vídeo, tá? Compartilha com os amigos, as amigas, certo? Vamos parar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, mas eu ainda vou voltar a falar sobre o temperamento, tá? No nosso próximo vídeo, eu vou colocar para vocês a relação de mãe e filho, tá? Como uma mãe colérica com um filho colérico, como deve agir. Ou uma mãe, de repente a mãe é melancólica e o filho é colérico. Como essa mãe deve agir? Porque se nós não tomamos cuidado, o temperamento do filho é mais forte do que o da mãe. Então o filho acaba mandando na mãe, né? A gente vê isso, né? Às vezes a gente vê que o filho manda na casa. É o reizinho, ele manda. Pode saber que aquele ali é um colérico. E os pais não são coléricos. Os pais ou é fleumático ou é melancólico. Que às vezes a pessoa desse temperamento não tem energia. Acha melhor deixar a criança fazer o que quiser, porque não tem energia para estar ali debatendo com a criança. E isso é uma coisa, assim, muito prejudicial, né? Então eu vou falar sobre isso, tá? Sobre o relacionamento mãe e filho, ou pai e filho, certo?
Vamos ver como é o temperamento, né? Esse relacionamento, um temperamento com o outro. É uma coisa muito interessante isso, tá? Então aguardo você no nosso próximo vídeo, certo? Muito obrigada a todos vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá? E toca no sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos, ok? Muito obrigada, mamãe. Muito obrigada, papai. E até o próximo vídeo.